Olá, no meu vídeo a respeito do dom de línguas, eu recebi 2 comentários aqui interessantes de pessoas, obviamente, discordando das minhas ideias, mas isso não é o problema. Eu quero muito que você escreva para mim, seja concordando ou não, e de uma forma que nós escutamos ideias e não pessoas. Existem vários comentários excelentes, não é, a respeito do vídeo, mas eu destaquei esses 2 porque eles apontaram que eu posso ter deixado de lado alguns pontos no vídeo que eu afirmei. Então, eu vou destacar isso aqui. Por exemplo, o Aristóteles, não é, comentou que o fator intérprete em 1 Coríntios 14, 28, né, se refere ao Espírito Santo como intérprete e não o ser humano. Então ele crê que o dom de línguas em 1 Coríntios tem uma interpretação sobrenatural da parte de Deus. Em resumo, é isso. O outro comentário é do irmão Eduardo Reis, né? Ele crê, por exemplo, aqui, ele concordou em parte, né? Concordou com a minha explicação, mas ele acha que minha explicação não foi completa por causa de 1 Coríntios 14, 2, né? Onde fala do dom de línguas, que o que fala em línguas não fala a homens, visto que ninguém o entende. Eu já expliquei 1 Coríntios 14, 2 em outro vídeo. Eu vou deixar para você na descrição o link, para você ver a minha explicação sobre esse verso. Mas eu quero comentar aqui também alguma coisa para você a respeito do interpretar o dom, a respeito do traduzir, tá bom? Então eu vou comentar a respeito do que esses 2 irmãos em resumo falaram. Primeiramente, aqui em 1 Coríntios, né, 14, 28, nós temos que entender que em 1 Coríntios 14, Paulo está fazendo uma correção, né, a respeito do dom de línguas e do estilo de culto que estava tomando parte da igreja de Corinto. Você vê em 1 Coríntios 14, Paulo mencionando realmente um tipo de dom de línguas que não era adequado. E aí você percebe no capítulo 14 que Paulo começa a fazer certas correções ao dom de línguas. E uma das correções, né, encontramos aqui no versículo 28. Diz assim: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então o que acontece? Paulo está dizendo que se a pessoa, se tem na igreja, por exemplo, alguém falando em línguas, falando em idiomas, e há pessoas na congregação, obviamente, que vão entender, mas há outros que não, porque na igreja de Corinto não teriam pessoas que entendiam só um idioma. Então Paulo diz o seguinte: se não houver um intérprete para que as pessoas entendam, então fique calado. Eu queria destacar para você o significado grego desse termo aqui, né, para intérprete, tá? O termo grego para intérprete ou interpretar é o termo diermeneuo. E o que ele significa de acordo com o léxico de Strong? Tornar claro o sentido do que é dito, explicar, expor, ou traduzir para a língua nativa de alguém. Então, muitas vezes, quando se lia, por exemplo, a Torá, né, havia um expositor, alguém que explicava. O termo pode se referir a isso. Mas também se refere à tradução para a língua nativa de alguém. Então, o que Paulo está dizendo, no contexto, que para ter ordem no culto, é importante que quando alguém fala em línguas, não é? E há pessoas que não entendem aquele idioma, tem que ter um tradutor. E o próprio fato de existir um tradutor demonstra que o dom de línguas era um dom de idiomas. Por quê? Se a pessoa tem um dom de línguas estranhas e é entre ela o Espírito Santo, qual é a necessidade de um tradutor para outro? Não é? Se o dom de línguas é só para edificação espiritual e a pessoa e o Espírito Santo estão ali falando de uma forma estranha, qual é a necessidade disso na igreja, ser um tradutor? Então, quando pressupõe a existência de um tradutor, quer dizer que são idiomas. O dom de línguas, assim como qualquer outro dom, edifica-nos espiritualmente. Mas lembremos de uma coisa, o dom, qualquer dom espiritual, não é para edificar só a si mesma, mas também a igreja. E eu queria destacar para você um outro verso. A Bíblia diz claramente
que o dom de línguas não é um sinal de identificação do crente. É um sinal não para os crentes, é para o descrente. Quer ver? Verso 22. Ó. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Assim como aconteceu em Atos 2. Né? Então você perceba que as línguas são um sinal para que os descrentes percebam que mesmo a pessoa falando o idioma, Deus de forma sobrenatural a capacitou para comunicar o evangelho na língua dela. Foi o que aconteceu em Atos 2. Foi um sinal, não para os que já eram batizados, não é? Para os que tinham aceitado a Cristo como Messias, mas era para os outros. Ok? Então o propósito do dom de línguas é ser um sinal para os descrentes, para mostrar a eles que Deus de forma sobrenatural está atuando na igreja para comunicar o evangelho para os descrentes. Então, dom de línguas na Bíblia, primeiramente, a palavra língua no grego bíblico, na palavra glossa, quer dizer idioma. O verbo falar no grego laléu é linguagem do dia a dia, usual. E a palavra intérprete, ali, ou interpretar, é um termo grego que significa, entre outras coisas, traduzir para o idioma nativo. Então não há base bíblica, queridos, para o dom de línguas estranhas. Um dom de línguas em que a pessoa só fala com o Espírito Santo e não tem também um propósito evangelístico, não faz parte do contexto bíblico. Veja, Paulo corrige o dom de línguas e depois, aqui no versículo 39, ele recomenda o uso do dom, só que do dom de línguas bíblico. Olha o que ele diz. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Ou seja, é o dom de línguas bíblico. Primeiro ele corrige e depois ele recomenda o uso do dom de línguas bíblico. E aí no verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E em muitas igrejas, né, cristãs, onde há muitos filhos de Deus sinceros, a forma como o dom de línguas é apresentado e usado não é com decência e ordem como Paulo recomenda. E eu queria fazer uma outra análise com você. No verso 27 nos mostra que a interpretação tem a ver também com tradução, como eu expliquei aquele termo grego. Diz assim, ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, não todo mundo junto, bagunçando o culto, e haja quem interprete, ou seja, haja quem traduza. Então, é tão claro o assunto no texto bíblico, queridos, não precisamos confundir. A Bíblia não apoia dom de línguas estranhas, né, em que você só fale com o Espírito Santo, não existe isso. O dom de línguas bíblico edifica você mesmo, mas também tem que edificar a igreja. E um outro detalhe muito importante. Quando Deus dá o dom de línguas, deu o dom de línguas para alguém, a pessoa não ficou em transe. Isso é muito importante ter em mente. O dom de línguas bíblico não leva a pessoa a ter um transe. Por quê? Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Isso aqui é muito importante você ter em mente. Quando Deus dá o dom de línguas para alguém, ele preserva a racionalidade da pessoa. Né? Aqui, por exemplo, eu vou ler aqui para você um texto, 1 Coríntios 14, quando ele fala da atitude de orar em línguas, né, e o espírito orar e a mente ficarem frutífera, olha a correção que ele faz no verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O Espírito Santo não existe para tirar a nossa consciência, a nossa racionalidade. Pelo contrário. Olha o que diz 1 Pedro 5,8 e com isso eu finalizo. Aqui é muito claro o texto em dizer o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, no grande conflito contra Satanás, a Bíblia diz que devemos ser sóbrios. Manter a racionalidade, a sobriedade. Jamais Deus daria um dom de uma forma que você entrasse num transe perdendo a racionalidade. Quando o profeta recebia uma visão,
e ficava supostamente num transe, ele não perdia a sua racionalidade, a sua capacidade de análise, não ficava falando coisas esquisitas, se jogando pelo chão, nada disso, né? O profeta, ele recebe um dom sobrenatural, mas ele mantém o seu perfeito estado mental. Porque de acordo com Romanos 12, 1 e 2, precisamos adorar a Deus racionalmente. Ok? Então, muito obrigado pelos seus comentários, espero que essas considerações tenham lhe ajudado. Pode comentar mais, pode discordar mais, não tem problema, estamos aqui para crescer e aprendermos juntos. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Aproveite, aqui neste canal esse seminário está disponível para você. Será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia. Para você aproveitar ao máximo este canal, eu lhe peço 3 coisas. Primeiro, se inscreva. Inscreva-se no canal para você ser notificado. E para você ser realmente notificado, você vai perceber que tem um sininho. Clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente e que com certeza será muito relevante para você, você será notificado. E o terceiro pedido que eu faço, compartilhe com as pessoas. Talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria. Por que não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas? Tá ok? Aguardo então a você, vamos trabalhar juntos, que Deus te abençoe.